mesmas mãos se plantaram a semente, aqui está. O mesmo pão que a mulher preparou, aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá. Quando nós falamos de liberdade, nós olhamos para a história do ser humano criado livre. Deus, ao criar o ser humano, ele não os criou fantoches, mas criou seres humanos livres, inclusive para voltar-se contra ele, como aconteceu com a humanidade, que desobedeceu porque Deus fez livre. Há quem conteste e diga, não, Deus não podia permitir que o ser humano fizesse isso. Aí, minha gente, a gente seria escravo, fantoche de Deus. Ao nos criar, nos criou livres. Mas quando o ser humano, na sua liberdade, permitiu que o pecado entrasse na sua vida, a humanidade tornou-se escrava do pecado. Quando Jesus veio, uma das suas missões era anunciar essa liberdade. O ser humano pode se libertar das suas escravidões interiores. Ele disse, no capítulo 8 do Evangelho de São João, versículo 32, vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade que liberta. Hoje nós vemos tantas pessoas que vivem escravas da mentira. Também se diz que o diabo, o demônio, é o pai da mentira. E, portanto, todos aqueles que se deixam levar pela mentira se tornam escravos do pecado. Vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora nós vamos fazer uma distinção entre liberdade e livre-arbítrio. O livre-arbítrio é essa capacidade que nós temos de fazer o que queremos. Você faz aquilo que dá na telha. A liberdade é quando você age de acordo com a vontade de Deus. Aí você é livre, você não se torna escravo das consequências das suas escolhas. Na carta de São Paulo aos Coríntios, ele parece ter intuído muito bem e diz, eu tudo posso, porque nós podemos tudo, minha gente. Alguém chama você, vamos à missa? Não, hoje eu não quero ir. Você pode dizer não para Deus. Só que, à medida em que você diz não para aquele que é a verdade, que ilumina, você vai se tornando escravo das suas vontades. Você não vai por preguiça, então você se torna escravo das suas paixões. Escravo da sua própria vontade, escravo do medo. São Paulo disse, eu tudo posso, mas nem tudo me é conveniente. Hoje nós conversamos com pessoas que passaram pela experiência da escravidão dos vícios. Por quê? Porque podem fazer essas escolhas, mas elas não são convenientes. Eu tudo posso, mas nem tudo me é conveniente, nem tudo me convém. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade entendida como responsabilidade. Quando um filho diz, pai, só deixa-me ir a uma festa, o pai precisa educar o seu filho para a liberdade. Mas aquele filho precisa assumir as consequências de ser livre. Se ele vai e ele prova para o seu pai, ele prova para a sua mãe, que ele já sabe ser livre, aí então o pai vai dando espaço, vai confiando. Mas se não souber lidar com a liberdade, então se torna escravo, porque não sabe lidar com as suas próprias vontades e nem sabe medir as consequências das suas escolhas. Deus abençoe a todos nós para que saibamos fazer as escolhas na liberdade. Ninguém é livre para fazer o mal. Qualquer ato de maldade é um ato que escraviza. Na Santa Questão de hoje nós vamos responder ao Ricardo. Ele nos pergunta, padre, o que é indulgência? Ricardo, a indulgência é uma graça, uma bênção que se recebe depois de fazer algumas considerações orientadas pela igreja, como por exemplo, se confessar, passar pela porta santa, entrar na comunhão de fé da igreja. O Papa concede a indulgência, ou seja, ele concede o perdão
a graça àquelas pessoas que estavam fora da comunhão da igreja. No próximo bloco, nós vamos conversar com uma família, com uma jovem. Hoje, nós vamos ver como que é educar um filho na liberdade e para a liberdade.